Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o cônego Carlos Antônio da Silva, ele é presidente, do Tribunal Eclesiástico aqui da cidade de Aparecida, que fica aqui no Vale do Paraíba, São Paulo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, sua bênção, uma alegria receber o senhor, viu? Alegria nossa, Deus ilumine sempre e acompanhe vocês. Que bom, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que vale a pena a gente salientar, a gente está falando aí de casais de segunda união, mas antes falar um pouquinho da seriedade do matrimônio, desse sacramento. Inclusive o próprio Papa Bento XVI, em junho de 2012, no Encontro Mundial das Famílias, em Milão, ele fez esse alerta, a gente tentar trabalhar com a prevenção, aprofundar desde cedo, com relação ao namoro, nessa decisão do para sempre. Então, é bom a gente entender o valor desse sacramento, cônego? Algumas realidades da vida humana dizem respeito à fé. Uhum. E há, assim, uma proposta, uma verdade revelada por Jesus, que é quem conhece Deus, que é quem sabe o que Deus realmente quer, e que a igreja se sente obrigada, se sente vinculada à palavra de Jesus. Então, por exemplo, o valor da vida é algo que toca a fé, Se eu tomo café, ou se eu tomo leite, isso é indiferente. Mas a defesa da vida é um valor que não cabe a mim somente. Existe uma proposta do Evangelho, uma proposta da fé, que coloca umas balizas que têm que ser respeitadas. Também a questão da família, do matrimônio, é algo que não diz respeito somente à escolha das pessoas, mas toca a fé. Existe um projeto de Deus, uma vontade de Deus referente a isso, que Jesus revelou, e a igreja não tem autoridade para mudar aquilo que Jesus revelou. Uhum. Ela pode procurar entender melhor e ver como viver aquilo, como concretizar a vontade do Senhor, mas a palavra de Jesus é o referencial do qual não se pode sair. E agora o Papa Francisco pede essa acolhida dos bispos, dos padres, com relação aos casais de segunda união. Sim, realmente. Muitas pessoas entram em situações que não são as melhores, que não são as ideais. Uhum. Mas importa que na situação que a pessoa está, ela procure servir a Deus da melhor maneira possível, fazer o bem e se desenvolver e crescer e cumprir a responsabilidade que ela tem na história, na vida, na fé, na igreja, Mesmo que se às vezes a situação que ela está, objetivamente falando, não é a melhor, não seria a mais desejável. Porque muitas pessoas acabam não entendendo a postura da igreja, Mas existe um porquê. É justamente para essa prevenção, esse cuidado que a igreja toma algum tipo de decisões, não é isso? A mim, digo com uma certa experiência de 25 anos, lidando um pouco na área, trabalhando com a área, que eu acho que existem questões sérias ligadas à vida conjugal, à vida familiar. Sou solteiro, como padre, mas a gente, nesse acompanhamento de famílias, de casais, penso que existem algumas questões muito sérias, que todo o casal tem que se empenhar, tem que cuidar. E principalmente quem está numa situação de segunda união. Porque o relacionamento humano não acontece por mágica ou por acaso. Ele precisa ser cuidado, precisa ser mantido. E se a pessoa, por exemplo, está numa situação que ela já acumula uma experiência de sofrimento, de dor na vida, é ainda mais importante, mais necessário que ela cuide bem do novo relacionamento, para que os eventuais erros, dificuldades acontecidas não venham se repetir, que infelizmente é uma coisa normal de acontecer, da pessoa multiplicar experiências negativas, isso é muito triste. Então a pessoa deve somar a experiência passada, se ela foi difícil, se foi dolorosa, mas que ela seja pelo menos um fator de crescimento, de aprendizagem, para fazer diferente, para que a nova situação que ela está, a nova união que ela se encontra, seja diferente daquela situação anterior. Em muitos casos a pessoa não teve culpa pessoal, etc., mas aí então cuidar da escolha. Em muitos casos a pessoa também teve culpa, então ela se corrigir, se emendar. O ser humano é possível se transformar, se acertar em muitas situações. Então precisa ser cuidado, Nós temos aqui algumas participações. Tem gente participando que
diz, por exemplo, que não consegue aceitar essa ideia dos casais de segunda união na igreja. Outras pessoas, algumas eu não vou identificar para não expor as pessoas. Uma pessoa dizendo que ela está pensando em se separar, mas ela pretende ficar sozinha porque ela tem uma filha adolescente e ela não gostaria de colocar um homem na casa convivendo com a filha adolescente. E uma participação interessante do Luciano Rust, ele disse que ele ficou separado nos últimos 2 anos, de um casamento de 15 anos. Junto com o casamento acabou outras coisas, com certeza um esfriamento dos amigos, padrinhos do casal. Ele tinha uma vida ativa na comunidade, isso esfriou também. Ele era de uma banda católica por 12 anos, foi líder católico na juventude. Mas em dezembro de 2013 ele não aguentava mais viver longe da família. Tem 2 filhos lindos e sabia o tempo todo que a decisão tomada, a separação, não era o melhor caminho no caso deles. Aí tem 3 meses que ele voltou para a esposa e estão retomando de forma prudente e alicerçada em Deus e na fé que nos construiu. E é interessante que ele diz também que isso é uma situação delicada, os casais de segunda união, para quem viveu um relacionamento dentro da comunidade, e que a igreja precisa fazer um trabalho com menos preconceito, né? As pessoas que estão na igreja. Mas uma opinião dele interessante, que as pessoas têm que saber deixar o relacionamento terminar, quando for preciso, com menos feridas possível. Porque acho que isso também ajudou com que ele conseguisse voltar hoje para a esposa dele. Agora, a grande dúvida, às vezes, dos casais de segunda união é que alguns sacramentos eles não podem participar, não é isso? Sim, principalmente a Eucaristia, né? Há uma situação objetiva da pessoa que a coloca impossibilitada de receber a comunhão. A reflexão que eu faço nesse sentido é o seguinte: a pessoa deve procurar ver o bem que ela pode fazer, o bem que ela deve realizar. A Santíssima Eucaristia é importante, é um sacramento fundamental, etc. Mas não é o único meio de santificação. E a recepção da Eucaristia não garante a salvação. Porque há até, pelo contrário, certas situações, modos de se aproximar da Eucaristia que prejudicam a pessoa. E existem até situações da igreja mesmo, por exemplo, eu não sei direito os dados, eu me confundi um pouco com das datas, mas parece-me que a igreja do Japão ficou cerca de 200 anos sem sacerdote por causa da perseguição, quando até São Paulo Miki, né, os missionários foram crucificados, a igreja ficou sem sacerdotes e ela teve que cultivar a fé, a vivência, a união com Deus, sem o sacramento. Claro que era uma situação diferente, né, não há culpa, nada, mas é uma situação que Deus foi encaminhando, conduzindo a igreja numa situação anômala, mas que foi possível. Então, acho que é possível olhar essa situação. Eu acho que é mais importante a pessoa tomar cuidado disso. Como cuidar bem daquela união, como assumir bem a responsabilidade pela educação dos filhos, como praticar o bem, a vida de oração, a vida de fé. São valores que precisam ser acentuados, principalmente nessa situação anômala, né, que está bastante frequente, mas essa situação não ideal de uma situação de matrimônio que não deu certo, que foi rompido. E como que esses casais podem participar na igreja? Olha, eu acredito que a participação deva ser o mais amplo possível. Às vezes se fala da questão de escândalo e tudo mais. O Senhor Jesus teve contato, teve proximidade com pessoas com situação bastante irregular. Eu acho que há um escândalo dos fariseus, que é negar a possibilidade de ajuda, de participação, de meios de vivência cristã para outras pessoas. Então eu não vejo pessoalmente, de modo algum, e nem vejo base canônica para negar a participação em pastorais, para negar a participação em leituras na missa, para negar a participação em vários modos, particularmente obras de caridade, atividades mil que podem existir, que são importantes na vida da pessoa, que fazem o bem, que ajudam a caminhada espiritual. Mas reafirmo que uma das tarefas mais importantes é o cuidado com a vida da família, né? Ainda que seja importante a participação no templo, na igreja, etc., é fundamental que o ambiente do lar seja vivido na fé, que os filhos sejam bem educados, que sejam bem preparados para o matrimônio,
Porque não adianta se cuidar, se preocupar com esse outro tipo de atividade, se esquece, se deixa de lado o cuidado da família ali, que é algo importante, é algo fundamental. E eu penso que a primeira necessidade da pessoa que está casada, que está em união com outra pessoa. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da nossa equipe lá do Rio de Janeiro, a Graciele Reis. Ela acompanhou e conversou com um casal de segunda união que viveu essa experiência. Primeiro de estar afastado, mas depois sentiu esse acolhimento da igreja e hoje eles participam ativamente de muitas ações pastorais da Igreja Católica. Norma e Paula começaram a namorar em 1991 e em 97 foram viver juntos. Ela tem um casal de filhos do primeiro casamento. Ele, as gêmeas Karine e Caterine. Mas foi só em 2006 que reconheceram que existia na igreja um lugar todo especial para eles. O acolhimento na igreja foi, por alguns, ótimo, por outros, não. Mas a gente já estava sabendo que isso ia acontecer mesmo, né? Mas hoje a maior parte apoia, né? Nós participamos da pastoral do batismo, e a maioria é casal de primeira união e todos eles nos apoiam. Foi a partir do grupo Bom Pastor que o casal descobriu essa acolhida na vida paroquial. Tudo começou num retiro que, de início, Paulo confessa que não queria participar. Mas hoje vê sua vida transformada depois que experimentou o amor de Deus. Eu comecei a tolerar mais os problemas, ou seja, aceitar as limitações das pessoas. Os valores da vida eu passei a não estar tão ligado à parte numérica de dinheiro, né? Para mim, hoje em dia, a felicidade está assim, em estar com a família, em estar bem com meus filhos, com os nossos filhos, que eu os tenho também, os filhos dela como meus filhos. Paulo e Norma fizeram o primeiro retiro Bom Pastor da Paróquia Divino Salvador, na zona norte do Rio, voltado para os casais em segunda união. Eles relatam que o formato do encontro teve início na década de 80 em Porto Alegre e atualmente já se espalhou por todo o Brasil. Hoje, o casal é coordenador do grupo e atua também na pastoral do batismo. Conforme anunciado pelo Papa Francisco, a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos acontecerá em outubro e vai tratar sobre os desafios da evangelização das famílias. Entre eles, o acolhimento e atividade pastoral com casais de segunda união. O engajamento de Paulo e Norma e a acolhida que receberam na igreja são um exemplo concreto do que o Sínodo pretende difundir em todo o mundo. O casal compreende a doutrina da igreja e, apesar de não poder participar da comunhão eucarística, testemunha sua experiência com Deus. A gente se alimenta com a comunhão espiritual. E eu me entrego e eu sinto a presença de Cristo comigo. Uma experiência de encontro com a misericórdia divina, que ainda enfrenta desafios e preconceitos. Porém, ele sabe que tem a acolhida da igreja, do Papa e, sobretudo, de Deus. O meu coração já bateu forte quando o Papa Francisco deu uma declaração dentro do avião. Né? Ele falou que a igreja tinha que acolher, independente, né, de raça, né, de situação matrimonial. Eu tenho muita fé. E eu sei que nós vamos conseguir. Porque nós somos um casal que a gente serve muito a Deus. E, de qualquer maneira, eu sou feliz. Então, essa história desse casal de segunda união, que encontrou acolhimento na igreja, se sentiu acolhido por pessoas, né? Porque a igreja, ela tem uma pastoral atenta a essas pessoas. E é legal ver as pessoas se sentindo acolhidas, então, na igreja, encontrando seu espaço.